Senhor Deus, Pai bendito celestial. Ações de graças, louvores, adoração ao Senhor Deus, nosso Pai Criador, porque nós o amamos, Pai, e queremos sempre ter o Senhor ao nosso lado, merecermos a Tua bênção, o Teu amparo, através dos Seus santos e anjos. Por isso aqui estamos reunidos, cremos que diante do Senhor, para te agradecer pela vida, por mais um dia, por mais uma reunião que o Senhor nos concede de aprendermos os ensinamentos de um Filho de Deus e podermos te louvar, Pai. Bendizer o teu nome de todo o nosso coração. Pedimos que o Senhor designe santos e anjos para conosco estar, abençoar este momento de fé, nos trazer alento, paz e esperança em nossa alma. Também ao Senhor Jesus, a nossa gratidão, os nossos louvores, por tudo que o Senhor tem feito por nós, nos dando este santo caminho juntamente com Deus, nos dando o Consolador, o Santo Pastor que o Senhor prometeu quando esteve nesta terra. Jesus bendito, te agradecemos por fazer parte hoje deste plano maravilhoso de Deus, do Senhor, e aqui estamos para honrar, glorificar tudo o que o Senhor fez e continua a fazer por nós. A nossa adoração, os nossos louvores, e suplicamos a tua bênção, divino Mestre. A Mãe Virgem Maria também queremos adorá-la de todo o nosso coração, suplicar a tua bênção de Mãe, que a Senhora conosco esteja, acalentando o nosso coração, o nosso espírito, com as bênçãos preciosas que a Senhora oferece para todos nós. A Senhora querida e Santa Vó Rosa, também a nossa gratidão. Vó bendita, mais uma vez aqui estamos reunidos na sede de nossa igreja, para aprender um pouquinho mais do que a Senhora nos deixou juntamente com o Santo Irmão Aldo. Fazer valer a nossa fé, o nosso entendimento, a nossa sabedoria de filhos de Deus, para darmos exemplos nesta terra. Mas precisamos da Senhora. Que a Senhora conosco esteja abençoando todos os atos da reunião, dirigindo a nossa reunião, pois entregamos em tuas mãos, porque sabemos que a Senhora sempre tem feito o melhor por cada um de nós e por aqueles que nos acompanham também, muitas vezes em seus lares, no seu trabalho. Que a Senhora os alcance com a tua bênção e um anjo possa estar lá, levando também muita fé, muita esperança e muita paz. Santo Irmão Aldo, também queremos agradecer, primaz. Sabemos quão grande foi o teu ministério nesta terra e agora na glória celestial. Continuas dirigindo esta igreja. Esta é a nossa fé, o nosso entendimento, Irmão Aldo, porque sentimos quanto o Senhor tem feito por nós. Por isso pedimos ao Senhor, abençoe a nossa reunião, inspire e esteja ao nosso lado e também ao lado de todas as nossas congregações que neste momento se levantam ou logo irão se levantar para iniciar as suas reuniões. Que os senhores a dirijam, inspire e leve aos corações a bênção divinal, para que, unidos no mesmo propósito, possamos caminhar rumo à glória celestial, mas enquanto aqui vivermos, termos o amparo, graça, proteção dos senhores e darmos exemplos de filhos de Deus. Certos de que os senhores conosco estão, junto com santos e anjos dos céus. A nossa gratidão, os nossos louvores e adoração, hoje e sempre. Amém. Cantaremos Igreja Forte.
nossos espíritos santificados formam um lindo buquê de flor, unindo nossos esforços numa só alma, num só ideal, formamos o povo santo e vencemos o império do mal. Nossa doutrina perfeita, revelada pelo dom do primaz, nos reveste de fé e coragem, nos ensina a perfeita verdade, a disciplina que obedecemos por obra e graça do Consolador. É a muralha que nos protege das artimanhas do tentador, a bandeira que desfraldamos no estandarte da verdade, tem a brancura do Espírito Santo, o emblema da santidade. A marcha deste povo apostólico, formado por mais de milhões de filhos de Deus, santificados em passos firmes, somos guiados por Jesus, pela Santa Vó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, cantando nossas vitórias, marchamos seguros para a eterna glória do reino celestial. Jesus é a luz divina, é o nosso protetor, é o mestre do amor que nos dá a sua santa unção. Com a Virgem Maria e a Santa Vó Rosa e os santos apóstolos também, com os santos profetas da glória de Deus, com os anjos da milícia celestial. Nesta santidade temos certeza que a vitória virá.
quando a grande vitória ganhar. Virgem Maria e a Santa Rosa e os santos apóstolos também, como os santos profetas da glória de Deus, com os anjos da milícia celestial. Santidade, temos certeza que a vitória virá. Um dia no céu iremos cantar quando a grande vitória ganhar. Amanhã, sendo o segundo domingo do mês de novembro, nós teremos a Santa Comunhão aqui em nossa sede. Todos estão convidados a participarem. Terá início às 17h30, com hinos de apresentação do coral. Este programa de hinos é justamente para preparar o nosso espírito. É um momento que, através da música, olha a importância da música, transformamos, estimados irmãos, os nossos sentimentos em sentimentos bons e estaremos ainda mais ligados a Deus e a Jesus para que Ele, o nosso Divino Mestre, no transcorrer da reunião e no momento do sacramento, possa alimentar-nos do teu corpo e do seu sangue, a nossa fé, o nosso espírito e também a nossa maneira, estimados irmãos, de ser nesta terra filhos de Deus. Por isso, venha participar. É um momento muito especial, muito importante para todos nós apostólicos. Agora eu agradeço a presença dos irmãos. É muito bom estarmos reunidos. Como eu lhes disse, no momento das contribuições, a nossa presença nas reuniões faz toda a diferença. E este momento é o momento que dedicamos a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que estão ao nosso lado e nos abençoa. Ah, mas eu não pude vir. Se for por um motivo justo, eles estarão aonde o Senhor estiver.
Por isso que convocamos, participem das nossas reuniões. Porque é um momento sagrado, a nossa presença, estamos dedicando este tempo a Deus. Este templo que foi consagrado a Ele. E a nossa presença, estimados irmãos, estimula outros irmãos também a estarem juntos e unidos no mesmo propósito. Porque a Santa Avó Rosa já dizia, é um momento que vamos buscar o alimento espiritual. Em nossos lares, muitas vezes nos acompanhando, as transmissões online, qualquer coisa nos distrai. Mas quando estamos aqui, neste momento, participando com amor, com reverência, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, tem um grande poder sobre nós. Dominar o nosso espírito, nos fazer mais perseverantes na fé e nos trazer mais paz. É isso que buscamos na igreja e precisamos ter este entendimento, esta sabedoria, para quando sairmos daqui, termos a certeza de que eles nos abençoaram, eles nos protegeram, nos abençoaram e alimentaram ainda mais a nossa fé e o nosso entendimento. Por isso que agora nós vamos meditar na mensagem. É uma mensagem, estimados irmãos, raiz de nossa igreja. Por que raiz? Porque é o que sustenta a nossa igreja. Uma raiz sustenta uma grande árvore. E o que sustenta a nossa igreja é a doutrina e disciplina que Jesus nos deram. São colunas essenciais. Se não houvesse doutrina nem disciplina, Jesus, estimados irmãos, não estaria presente em nosso meio. A Santa Avó Rosa não teria cumprido o seu ministério. Por isso que Jesus exigiu dela que houvesse a obediência e a igreja também fosse uma igreja obediente, dedicada e consagrada. Porque é através da doutrina e da disciplina que vem a santificação do Espírito. É o preparo. É o preparo para quando terminar a vida do nosso corpo, nós possamos alcançar a eternidade. Por isso que vivemos aquilo que aprendemos nesta Santa Igreja. Regras de ouro, podemos dizer, fundamentadas em Jesus nosso Senhor, desde os tempos mais remotos. E também, estimados irmãos, em nossos dias, quando Ele preparou a Santa Avó Rosa, e Ele já havia prometido, quando Ele disse, o Consolador fará nova todas as coisas. Por que, estimados irmãos? Porque o mundo se desenvolve. Já, estimados irmãos, pela essência de Deus, a sabedoria humana, ela passa por esse desenvolvimento. E cada vez irá se desenvolver mais, sim. Veremos ainda muito mais desenvolvimentos para frente. Mas é por isso que a igreja precisa estar sustentada. E o Consolador veio justamente para isso. Para nos preparar para os dias atuais. Para que nós pudéssemos ser prudentes. Ter a sabedoria no Espírito. Claro, todos nós temos o poder de decisão. Sim, claro. A decisão é de cada um individualmente. Mas se essa decisão for embasada no Espírito, na sabedoria que Deus nos deu, com certeza faremos o melhor para a nossa vida nesta terra. Por isso que precisamos estar muito atentos a estes preceitos que Jesus deu ao seu tempo nesta terra e que hoje, em nossos dias, através da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, deram a esta igreja apostólica. Portanto, doutrina e disciplina da igreja apostólica. Prezados irmãos apostólicos, todos os que amam a nossa igreja, têm fé viva em seus corações, aceitam com naturalidade a doutrina e disciplina que nos foram legadas por Jesus, através da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Nosso Santo Primaz muito zelou deste alicerce
e nos incentivou para que fôssemos cumpridores destas leis apostólicas. Vamos relembrar alguns destes ensinos preciosos. Nosso santo irmão Aldo afirmou: a disciplina da igreja em nada foi modificada, porque nos foi concedida pela Santa Avó em nome de Jesus e do Pai. Todavia, alguns estão se desviando do caminho, praticando a desobediência, se deixando levar por influências do mundo e praticando o pecado. Isto não é correto e devem se arrependerem e retornarem aos preceitos da Igreja Apostólica. A Igreja e suas orientações sobre a maneira de viver e de se portar devem ser observadas, respeitadas, obedecidas pelos fiéis apostólicos, tanto na igreja como no seu lar, na sociedade em que vivem. Tudo quanto foi considerado inconveniente para o nosso povo permanece inalterado. Palavras do santo irmão Aldo. E agora algumas regras. O uso de roupas extravagantes, fora da medida do padrão apostólico, transparentes, justas, decotadas, o uso de calças compridas ou shorts, pinturas, maquiagens, não fazem parte da forma disciplinada que nossas irmãs devem se apresentar, pois promove a cobiça e perdem a beleza natural da criação divina. Da mesma forma, nossos irmãos homens precisam observar os seus trajes moderados, cabelos em cortes normais, costeletas e barba totalmente aparadas. Não usem shorts nem calças justas de sarja, moletom, agarradas ao corpo. Muito cuidado com modas ou tendências que procuram interferir na vida e no trajar dos filhos de Deus. Hoje é muito comum a prática de exercícios ao ar livre ou em academias especializadas. Porém, devem observar o traje. Não se exponha diante de outras pessoas com roupas coladas ao corpo, shorts, colã e camisetas cavadas. Mas alguns estão procedendo desta maneira e ainda saem de suas casas nesta situação, se expondo nas ruas e tirando fotos e compartilhando nas redes sociais, tornando escândalo. Tome cuidado com lugares áridos. Nunca foi permitido participar de shows, danças, cinemas, teatros, clubes. Infelizmente, alguns cedem à tentação e deixam-se levar por amizades inconvenientes, indo a estes lugares com trajes totalmente fora da disciplina. Fazem uso de bebidas alcoólicas, entre outros. Cuidado com a exposição do seu corpo em praias, rios, piscinas. O traje apostólico deve obedecer às regras disciplinares da igreja em qualquer lugar, promovendo respeito, honra e pudor. O namoro, noivado, são fases importantes da juventude, do planejamento de um casamento, pois permite que se conheçam melhor e preparem os passos do futuro de um lar e de uma família. Por isso, a recomendação disciplinar para que sejam honrados na moral cristã, com procedimentos respeitosos e honrados, evitando atos e comportamentos indecorosos. A fidelidade de um casal apostólico deve trazer honra ao lar e à família. Cuidado com desvios de conduta e atitudes que comprometem o relacionamento e rompem matrimônios, deixando filhos desamparados e sem o amor de um pai ou de uma mãe para lhe dar carinho, educação e segurança. Muito cuidado com o que vem na internet. Precisam ser sábios e colocar a doutrina e disciplina em prática,
para saberem discernir o que é bom e útil para o seu desenvolvimento e aprendizado, e o que denigre a moral e os costumes, pois contamina a alma, ilude e engana e, principalmente, os afasta de Deus. Atenção especial com as redes sociais. Cuidado com a exposição das suas vidas, dos seus costumes, dos seus pertences e documentos, pois podem se tornarem públicos a pessoas oportunistas e maldosas que ficam buscando ocasiões para enganar e promover a discórdia. Cuidado com fofocas, mentiras e conversas que não edificam. Tudo isso te leva ao descrédito e ainda é pecado. A propagação de uma inverdade ou até mesmo uma verdade sem autorização podem te causar problemas na sociedade, inclusive com a justiça dos homens. Também no trabalho da igreja, do coral, tudo deve ser realizado com amor, boa vontade e respeito, conforme a Santa Avó Rosa nos ensinou. Seja consagrado, obediente, como filho de Deus no tabernáculo santo, para receber as virtudes e participar da paz dos santos e anjos que têm a permissão do Pai Celeste para conosco estar. As reuniões devem ser silenciosas, reverentes, sem movimentações desnecessárias, com atenção a todos os atos da mesma e principalmente a mensagem que edifica e fortalece a fé. Procurem desligar os celulares para evitar interferências desnecessárias e desvio de atenção. Não tragam brinquedos para as crianças em nossas reuniões. Isto tira a atenção delas e dos outros. Muito cuidado com o convívio com outras pessoas. Sejam apostólicas ou não, não devem cobiçar, ofender, insultar, caluniar, proceder a abuso físico ou sexual, promover agressão física, furto ou vandalismo, insinuar ou fofocar sobre a vida alheia, ter linguagens obscenas e provocativas, promover heresias, apostasias, intolerância e divisões. Tudo isso leva a discórdias, brigas e escândalos que tiram o brilho da sua alma, tiram a essência de um filho de Deus, colocam em descrédito sua fé e mancham a sua honra e a sua moral. Prejudicam a imagem da igreja e dão mau testemunho na sociedade. Mesmo com todos estes ensinamentos, que são do conhecimento de todos, infelizmente alguns se desviam deste santo caminho, dão lugar às tentações, às ilusões e pecam gravemente contra Deus, seus santos e sua fé. Alguns ainda expõem os seus pecados nas redes sociais, incentivando outros a pecarem. Cuidado com o seu proceder. Deus é perfeito, que te deixa plantar o que quiser, porém Ele é justíssimo, que te fará colher aquilo que plantou. Alguns, levados pela insensatez e dominados pelo pecado, querem desafiar o conselho, os pastores de nossa igreja, que vem através das mensagens deixadas pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, aconselhando, ensinando e orientando a todo o nosso povo e fazendo prevalecer a originalidade de nossa fé apostólica. Muito embora estejam tentando modificar a disciplina, reafirmamos que continua e continuará intacta até o fim desta igreja apostólica aqui na terra. Porque a disciplina é a base fundamental da vitória desta igreja. Mais uma vez, afirmamos que nossa igreja precisa ser respeitada com relação à doutrina e disciplina por todos os irmãos apostólicos, cada um sendo exemplo aos mais novos na fé. Os membros do ministério que não obedecerem à disciplina não poderão continuar com o seu cargo, pois estão ferindo as leis da igreja e as orientações de Jesus. A liberdade ampla e limitada do mundo
pode parecer boa aos olhos de muitos, mas fere a moral da santa doutrina. Assim como a disciplina justa e sensata não tira a liberdade dentro dos limites estabelecidos por Deus, mas evita os excessos, a iniquidade e o escândalo. Lembrem-se, sem disciplina não há moralização dos costumes, nem se dá purificação da alma. Agora, chegou o momento da sua decisão. Quer ser um apostólico fiel e vitorioso? A decisão está em sua consciência, no seu coração, nas suas ações. Não basta apenas ter fé. É preciso ser fiel aos preceitos da fé, realizar boas obras e dar exemplo de filhos de Deus. Recomendamos que tome a melhor decisão. Aceite e guarde esses conselhos em seu coração e sejas muito fiel à sua fé, praticando esta doutrina e disciplina. Sendo apostólico de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, para poder receber de Deus, o seu Criador, o mérito de ser um filho amado, abençoado, protegido, amparado e ter a bem-aventurança de um dia morar com Ele, com seus santos e anjos, no reino dos céus, para toda a eternidade. Aí está, estimados irmãos, uma mensagem que nós precisamos refletir. Uma mensagem que a igreja tem conhecimento. Muito embora as influências nos dias atuais são fortes, a gente sabe disso. Quanto o nosso Santo Irmão Aldo nos preparou para que nós pudéssemos ser perseverantes neste santo caminho. E ele dizia, a Santa Avó Rosa já ao seu tempo dizia, chegará um momento muito difícil, mas a igreja precisa ser forte, firme. E a igreja, estimados irmãos, não são as paredes, a igreja somos nós. E é esta firmeza que vai determinar a nossa vitória. Porque a justiça de Deus é sobre todos. Então nós precisamos, como está nesta palavra, neste recado, Deus nos deu o livre arbítrio. Ou seja, nós podemos fazer o que quisermos. Só que Ele é justo. E na sua justiça e perfeição, Ele cobra aquilo que fazemos. Porque o reino dos céus, estimados irmãos, é tudo perfeito. E a humanidade perdeu esta perfeição justamente em função do pecado. Saindo, estimados irmãos, das condições que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Se Deus é perfeito e criou o homem à sua imagem e semelhança, o homem também deveria ser perfeito. Mas, infelizmente, o pecado dominou a raça. E essa influência, estimados irmãos, mesmo com tudo que Deus, na sua infinita misericórdia, fez para resgatar o homem, inclusive enviando Jesus, que era o primeiro espírito que o Pai criou, para vir a esta terra, dar o exemplo como homem, nascer como nós, viver como nós, e dar a sua vida para que nós pudéssemos ser regenerados, resgatados, transformados em filhos de Deus. E não foi em vão que Ele deu a sua vida por nós. Isso, estimados irmãos, tem um valor inestimável para aqueles que seguem verdadeiramente a Jesus, que aceitam no seu coração estes preceitos que Ele trouxe para nós em nossos dias, através da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. E vejam que eles estão nos preservando. Olhem as condições, estimados irmãos, que este mundo vive. Olhem as condições das famílias. O valor da família, estimados irmãos,
já não é mesmo como Deus idealizou. Crianças desamparadas, pais, mães que já não têm o amor verdadeiro da união e muitas vezes até contra os seus próprios filhos. Por isso que nós vemos consequências que muitas vezes abalam até os nossos sentimentos que ocorrem nesta terra, porque são consequências, estimados irmãos, de pessoas que não têm Deus no coração e praticam iniquidades, barbaridades, estimados irmãos, porque não têm a presença de Deus no seu espírito. E aí o inimigo usa para as ações. Como pode um tirar a vida do seu próximo? E vejam, estimados irmãos, que hoje é muito fácil encontrarmos nas notícias diariamente como esta na sociedade em que vivemos. Então nós precisamos valorizar o que nós temos em nossas mãos. Saber que estes entendimentos, que esta sabedoria que veio de Deus para preservar. Jesus, o objetivo de formar a igreja foi preservar um povo para Deus. Formar este povo como filhos de Deus nesta terra, para que pudessem viver, dar exemplo. E a igreja, estimados irmãos, ela precisa cumprir esta missão. E aonde a humanidade verá a igreja apostólica? Justamente com o exemplo de cada um de nós. O exemplo de cada um de nós fará a diferença. Por isso que muitas vezes, e isso aconteceu, que eu vou dizer para os irmãos, pessoas, quando veem um apostólico, fora dos preceitos da disciplina de nossa igreja, já vieram aqui na portaria perguntar: mudou alguma coisa na igreja apostólica? Não, não mudou. Continua a mesma igreja, os mesmos santos. Alguns tentam mudar, mas como está lá, o livre-arbítrio, a decisão é sua, mas arque com as consequências. Porque Deus, na sua justiça, estimados irmãos, tem a perfeição do seu juízo sobre tudo e sobre todos. Então nós precisamos ter a perseverança neste caminho. Perseverança, estimados irmãos, é mesmo com todas as influências, o pecado, a tentação, a ilusão, tudo que este mundo oferece, está aos nossos olhos, está aos nossos ouvidos. Mas nós somos mais fortes. Nada disso nos atinge e nos faz mudar de rumo, nem desviarmos deste santo caminho. É isso que é perseverar. Mesmo com todas as influências, nós estamos firmes naquilo que abraçamos como fé, como caminho do reino dos céus. Por isso que precisamos valorizar estes ensinamentos e não deixar esquecer. Nosso santo irmão Aldo, se olharmos a sequência dos boletins de nossa igreja, nós vemos toda uma história de nossa igreja, o seu desenvolvimento, do seu aprimoramento. E o nosso santo irmão Aldo, ele sempre colocava mensagens sobre a ocasião, mas regularmente ele falava sobre doutrina e disciplina. Justamente porque a disciplina nós precisamos estar atentos. Porque muitas vezes até de dentro da nossa irmandade há influências que tentam modificar o nosso comportamento e a nossa maneira de ser e de agir. Então vamos olhar, estimados irmãos, o que Jesus deixou através da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo. Que são essas orientações que eu li aos irmãos. São preceitos de vida. E de vida, estimados irmãos, que nos faz refletir. Muitas vezes, como é o reino dos céus?
a beleza do reino dos céus, a unidade espiritual que há lá, a perfeição que Deus criou e determinou para que aqueles que aqui vivessem, perseverassem na fé, fossem vitoriosos, alcançassem esta vida eterna, esta perfeição onde não há mais influência, não há mais pecado, não há mais dor, não há mais maldade. E é isso que precisamos colocar, estimados irmãos, como um objetivo em nossa vida. É isso que precisamos entender, valorizar e colocar como meta nas nossas ações e procedimento que fazemos nesta terra. E eu lhes digo, estimados irmãos, a disciplina, ela está presente em todos os sentidos da vida. No nosso corpo é extremamente disciplinado. E quando ele adoece é porque alguma coisa descompassou. Fugiu daquela disciplina perfeita da criação divina. Se olharmos uma escola, o preparo dos nossos filhos para o futuro, lá tem disciplina também. Não podem chegar e fazer o que querem. Se olharmos as instituições de trabalho, as empresas, estimados irmãos, todas elas têm disciplina. Orientações de como se deve trabalhar. Inclusive, algumas, o funcionário precisa assinar um termo que concorda com todas as orientações e o seu comportamento será de acordo com aquelas regras. Nós temos instituições, estimados irmãos, que a disciplina, inclusive sobre as vestes. E por que a igreja tem que ser diferente? A igreja, ela precisa ter a disciplina que veio dos céus, que é perfeita para a vida de um filho de Deus, que são orientações, são procedimentos que, estimados irmãos, não ferem nada a nossa vida nesta terra. Pelo contrário, ela honra, ela moraliza. E é isso que precisamos viver nesta Santa Igreja. Mas não só aqui dentro do nosso templo ou no dia que nós viemos para a nossa reunião. O proceder de um apostólico é na sua casa, no seu trabalho, nas conduções, aonde estiver. Porque o anjo que está aqui conosco, que irá nos acompanhar para os nossos lares, que irá nos proteger, ele não fica ao redor daqueles que desobedecem a Deus. Nosso santo irmão Aldo sempre nos orientou nesse sentido. Sejam prudentes, para que o anjo protetor esteja ao teu lado, para que ele possa te ajudar naquele momento que muitas vezes não dá nem para clamar. Mas ele te protege, ele te guarda, ele te abençoa. Mas vai fazer isso se estiver perseverante na fé e obediente e consagrado. E este procedimento, estimados irmãos, em todos os sentidos da nossa vida, vai nos fazer cada vez mais perseverantes neste caminho. Cada vez mais, estimados irmãos, fiéis à doutrina, à disciplina, fiéis à nossa igreja, fiéis a Deus, fiéis à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. E é isso que precisamos buscar, não só em nossas reuniões, que também são reuniões disciplinadas, com uma sequência, com orientações para o bom andamento da reunião. Vejam que a disciplina está em todos os sentidos. Muito interessante porque até no programa A Hora Milagrosa existe uma forma de levar ao ar o nosso programa. E muitas emissoras têm se reportado a nós pela seriedade do nosso trabalho, pela forma com que a nossa igreja se apresenta diante da sociedade. E vejam, através da palavra somente que vai ao ar, através de um hino cantado,
sem atacar ninguém, somente buscando elevar o espírito das pessoas num estado espiritual que realmente reconheçam o valor de Deus e busquem a Deus através da oportunidade que a igreja está lhes dando. A hora milagrosa. Quantas empresas oferecem os seus trabalhos à igreja pela grandeza do nosso programa. E aí nós vemos uma tendência que muitos falam, as rádios irão desaparecer. Mas a hora milagrosa é preponderante, estimados irmãos, para levar a mensagem em lugares que não há internet. Em lugares que somente as ondas radiofônicas alcançam, sertões, lugares longínquos, florestas, onde as pessoas ali estão e buscam na hora milagrosa um alento. Mas existe uma disciplina para o nosso programa. Da mesma forma, as nossas reuniões transmitidas, elas precisam de um trabalho disciplinado, organizado, porque está levando a imagem da Igreja Apostólica a muitos corações. Então vejam que quando nosso santo irmão Aldo pedia para nós, nas suas mensagens, observem a doutrina, observem a disciplina, ele não falava em vão. Porque como está nesse boletim, foram palavras extraídas de boletins do santo irmão Aldo. É a doutrina, fé, é a disciplina, ações da sua vida que te darão a vitória para o reino dos céus. Então precisamos guardar estes ensinamentos e fazer, não só guardar no coração, praticar estes ensinamentos. Porque não é só eu creio. Já dizia o apóstolo, né? A fé sem obras é nula. Ou seja, não tem valor. Aquele que fala eu tenho fé, mas as suas obras não condiz, não tem valor nenhum. Então, se as nossas obras condizerem com aquilo que aprendemos em nossa igreja, com aquilo que Jesus nos deu através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, com certeza seremos bem-aventurados, como está nesta palavra do Santo Irmão Aldo, de um dia, quando terminar a nossa missão, a vida do nosso corpo nesta terra, teremos o nosso lugar lá na eternidade, no reino dos céus para todo sempre. Guardem esta palavra no seu coração, são ensinos valiosos de nossa igreja. Inclusive, para amanhã, participarmos da Santa Comunhão. Precisamos estar com esta consonância, ou seja, com esta ligação perfeita com Jesus, para que Ele possa nos alimentar. Na sua palavra Ele diz, todos aqueles que me seguem são os meus discípulos. Ou seja, estão levando aquilo que eu estou lhes dando e serão alimentados. E amanhã nós vamos ser alimentados nesta palavra de Jesus. O seu corpo, o seu sangue fortalecerá o nosso espírito, inclusive para sermos mais fiéis na doutrina e na disciplina da Igreja Apostólica. Amém. Chegamos ao término da nossa reunião. Agradeço a todos pela sua reverência, o trabalho realizado pelo coral, seus regentes, músicos, coralistas, pelos obreiros e pela presença de todos. Agradeço também àqueles que nos acompanharam via online, através das nossas transmissões. Continuem, porque este é o momento de oração. Queremos encerrar a nossa reunião. Convido a todos para se colocar em pé. Vamos orar. Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, a nossa gratidão por nos fazer lembrarmos tudo quanto os senhores nos ensinaram. Quantos ensinos, quantos conselhos, quantas mensagens preciosas para edificar a nossa fé, o nosso entendimento,
para nos deixar preparados, como o nosso santo irmão Aldo disse, a igreja está preparada. Porque os senhores nos deram tudo, e principalmente a sabedoria para podermos continuar levando esta mensagem a muitos corações. Agora aqui estamos, cremos que com os senhores à nossa frente, a nos guardar, a nos abençoar, nos protegendo, nos amparando, cumprindo a nossa missão. Mas sabemos que sozinhos não poderemos fazer nada. Por isso pedimos, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, esteja sempre à frente de cada um de nós, ajudando o ministério de nossa igreja para levar esta mensagem, ajudando o trabalho do coral para cantarem de coração, de alma, enaltecendo a Deus, aos seus santos e alegrando o coração de todos os irmãos, cantando mensagens edificantes também. Ajude-nos a ser perseverantes, vó, como a senhora foi, como o santo irmão Aldo foi e nos deixou este exemplo belíssimo, que nós possamos ser vitoriosos como os senhores são. Por isso pedimos as vossas bênçãos. Toque ao nosso coração para que essa sabedoria seja sempre a razão do nosso viver nesta terra. Abençoe também para que o nosso lidar, o nosso trabalho, a nossa vida, o estudo dos teus filhos, o preparo para o futuro, seja sempre abençoado, sejam preservados neste santo caminho pelas suas ações. Mas Santa Avó, Santo Irmão Aldo, precisamos também do amparo, porque estamos neste mundo e muitas vezes sofremos as consequências das maldades, das doenças, das enfermidades. Por isso, neste momento, eu peço à Senhora, ao Senhor Santo Primaz, ouça a oração, os pedidos que os teus filhos fazem, porque estão pedindo para o seu viver, para a saúde do seu corpo, para os seus filhos, para os seus pais. Os senhores sabem a necessidade e ouvem os pedidos de cada um. Tenha misericórdia. Essas pessoas que aqui foram lembradas nesta caixa de pedidos de oração, são muitos, não sabemos, mas a Senhora, o Senhor Santo Irmão Aldo sabem. Desde o momento, o propósito, quando começaram a escrever estes pedidos. Tenha misericórdia dessas pessoas e for da justiça de Deus. Leve a eles o alento, a vida, a paz, a esperança, a saúde, a solução dos problemas e as dificuldades. Agora, os teus santos anjos que estiveram conosco abençoando a nossa reunião, nos acompanhem por nossos caminhos, livrando dos perigos, das maldades, e que possamos ser fortes com as ilusões e tentações deste mundo. Nos dê uma boa noite de descanso e amanhã um feliz dia, preparando o nosso espírito para a Santa Comunhão à noite, para que possamos sair mais fortes, mais consagrados e perseverantes neste santo caminho. Prezados irmãos, recebam a bênção gloriosa do Pai, nosso Deus, do seu Divino Espírito Santíssimo também, que juntamente com Jesus nos abençoa. Recebam a bênção da Mãe Virgem Maria. Recebam a bênção da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Com essas bênçãos, sejam muito felizes e bem-aventurados. Amém.